Agora são 8h21, em 3 minutos, Jornal da Manhã. Produção Célio Martinez e colaboradores. Nota de esclarecimento. O programa a seguir é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde, nos termos legalmente previstos, o respectivo parceiro, idealizador ou apresentador. Conferindo agora 8h25. Jornal da Manhã. Atualidade, compromisso, qualidade, isenção. Notícias analisadas por jornalistas comprometidos com a verdade. Um ouvinte bem informado. Jornal da Manhã. Correspondentes, flashes da redação, entrevistas e reportagens. A notícia levada a sério. Apresentação Célio Martinez. Jornal da Manhã. A democratização do acesso à informação, a liberdade de expressão e de opinião, qualidade e ética do jornalismo, a informação de primeira. Jornal da Manhã. Agora, na Rádio Morada do Sol FM.
Olá, ouvintes, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024. Nós estamos retomando as atividades e iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã, a informação de primeira. Os destaques do programa. Bom, vamos agora aos principais destaques, da edição de hoje, essa quinta-feira, pós-carnaval, finalmente, o ano está começando e a gente destaca no programa de hoje, claro, a entrevista que nós faremos com a presidente do Poder Legislativo Municipal de Patos, vereadora Tídia Eduardo, com o retorno das atividades legislativas, atividades dos parlamentares, porque as atividades na Câmara já estão funcionando desde o dia 12 de janeiro, 2 de janeiro. E nós vamos falar com ela justamente sobre os preparativos para a primeira sessão ordinária do ano. Vamos falar também sobre o Carnaval 2024. Aqui em Patos, autoridades policiais destacam o clima de tranquilidade durante os festejos de Momo. Vamos falar também sobre o Vale dos Sertões, o Sebrae da Paraíba, juntamente com a Secretaria de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado, e também a Empresa Paraibana de Turismo, PBTU, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo de Patos, lançam hoje a Rota dos Festejos Juninos. Vamos falar também sobre essas cenas de terror, que já circulam nas redes sociais. Animais que são atacados por cães em situação de rua lá no município de Vista Serrana são devorados ainda vivos. O Ministério Público será acionado para que as autoridades tomem as devidas providências antes que esse ataque possa acontecer também com pessoas. Presidente Lula retoma viagens internacionais e já está no Egito. Durante a agenda extraoficial, ele e a esposa Janja aproveitaram para visitar as pirâmides de Gizé. É a segunda vez que ele faz essa visita. A primeira foi em 2003, juntamente com a ex-esposa viúva, falecida Marisa. Essas e outras informações agora no Jornal da Manhã, que está começando. Jornal da Manhã. A notícia de primeira. Oferecimento. O Jornal da Manhã, você já sabe, tem o apoio cultural do Queiroz Atacadão, Hiper Queiroz Supermercado, preços baixos todo dia. Hoje, por exemplo, tem leite em pó Ninho, 750 gramas, R$ 25,49. Tem o feijão Cariri Safra de Ouro por R$ 7,18. A cerveja Spaten Long Neck, R$ 4,39. E o filé de peito de frango, quilo, R$ 17,98. O Queiroz Atacadão fica aqui no centro da cidade. Hiper Queiroz Supermercado fica ali entre as pontes de acesso ao bairro do Jatobá. Hospital e Policlínica São Francisco, equipe médica especializada, atendimento personalizado, eficiência em tudo que faz. Fica ali na Peregrino Filho, 199 Centro. O telefone é o 3421-3454 e lá você já sabe, tem a UTI mais bem equipada do Sertão. Colégio Vera Cruz, a escola, para quem quer mudar. Quer mudar? Vem para cá, vem ser feliz, vem ser Vera Cruz. E a Motoca, peças e acessórios para motos e equipamentos de segurança para você, motociclista. Ali na Felizardo Leite, número 40, telefone 3422-2144. Você já sabe, na Motoca você compra com dinheiro, compra com cheque, compra com cartão, faz Pix, aceita tudo. Se não tiver nada disso, conversa com o Zeca, diz como é que você pode pagar, que certamente você não vai ficar no prejuízo. Eu falei a Motoca.
Muito bom dia para todos que nos acompanham, seja pelo Facebook, agradecer as pessoas, né, que estão na audiência do programa, agradecer também a você no Facebook, aqui na live, acabou de entrar agora o Carlos Ronaldo, eu estou mandando os links agora, para que as pessoas também possam acessar, né? Então tá aí, o Carlos Ronaldo acabou de chegar, obrigado Carlos, daqui a pouco a gente vai registrando na medida em que as pessoas forem entrando aqui no nosso, na nossa live, a gente vai fazendo o registro, obrigado a você que acompanha também pelo site, e pela frequência de 105.9, um bom dia para todos. Refletindo com o ouvinte. Pós-carnaval, finalmente o ano começando. Aquele velho ditado que diz que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Pois é, quinta-feira, dia 15, finalmente o ano começou. Se bem que muita gente já está se preparando aí para os festejos juninos, né? Já está se organizando, algumas instituições inclusive. Mas a gente traz nessa semana, que na verdade é quase que já um fim de semana, uma semana meio desconexa por conta justamente dos festejos de Mono no carnaval, mas a gente traz um texto bacana do Spinetto, né, fazendo uma reflexão, né, desse momento que o país vive, onde todas as atenções evidentemente estão voltadas para essa operação da Polícia Federal, né, tentativa de golpe de Estado, né, a Polícia Federal cada vez mais, através de suas investigações, chegando mais perto, né, da confirmação de que houve sim uma tentativa de golpe, e é preciso, claro, né, que essa investigação se aprofunde e que as pessoas envolvidas sejam duramente punidas. No entanto, na opinião do Spinetto, a gente não pode simplesmente voltar as atenções para um único foco, né, que seja, no caso, a operação, né, Lesa Pátria, porque, de certa forma, ela acaba distraindo a maior parte da população, que não consegue, muitas vezes, né, desfocar da operação e também avaliar o que está acontecendo no entorno, que é com relação à corrupção e às investigações já feitas pela Polícia Federal, que apontou a participação de diversos políticos, né, envolvidos com corrupção, mas que estão cada vez mais, todos os dias a gente acompanha o noticiário, né, saindo da cadeia, alguns, né, tendo suas penas aliviadas, outras extintas. Daqui a pouco já tem advogado impetrando ação, pedindo dinheiro que devolveu à justiça, né? Alguns políticos desviaram recursos, devolveram, fizeram delação, mas aí com a anulação do STF, né, do ministro Dias Toffoli, muitos agora vão estar no direito de pedir de volta o dinheiro que roubou. Isso é incrível e vai acontecer sim no Brasil, ninguém se espanta. E talvez essa operação Lesa Pátria tenha também tirado, né, da população, né, essa atenção não menos importante como a operação desencadeada pela PF. E o Spinetto diz o seguinte, nesse texto que inclusive está no Estadão, muito interessante, diz o seguinte: uma década após o surgimento da Lava Jato, a investigação que abalou o Brasil continua a fazer notícia. Desta vez, porque novas decisões judiciais parecem uma tentativa de reescrever a história, minando a posição do país no combate à corrupção. As pesquisas mostram que os brasileiros estão cada vez mais preocupados com a corrupção. Um alerta que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria levar mais a sério, dado o passado de seu partido em grandes escândalos. Primeiro, os fatos. O ministro José Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ordenou esta semana uma investigação sobre a ONG Transparência Internacional, dias depois que a organização criticou as decisões do magistrado em casos derivados da Lava Jato. Em setembro, o juiz havia anulado todas as provas utilizadas para apoiar o acordo de leniência com a Odebrecht, assinou com o Ministério Público em 2016. Também na semana passada, Dias Toffoli suspendeu o pagamento da multa de 8,5 bilhões imposta à Odebrecht, agora conhecida como Novonô, depois de fazer o mesmo com uma multa de 10,3 bilhões em outro acordo separado, envolvendo a holding dos irmãos Batistas, os magnatas que controlam a gigante de carnes JBS. As decisões são um sinal de que as grandes lições da Lava Jato correm o risco de serem logo esquecidas,
Talvez seja até esse o propósito. A investigação, iniciada em 2014, revelou uma rede multibilionária de subornos e cartéis e enviou centenas de executivos e políticos poderosos para a prisão, com repercussões que abrangem vários países. No centro de tudo estava o juiz Sérgio Moro, que liderou a cruzada anticorrupção. Mas sua decisão equivocada de ingressar no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro como ministro da Justiça no início de 2019 não só minou sua reputação, mas também levou ao colapso do caso quando os tribunais superiores consideraram suas decisões tendenciosas e em conluio com procuradores. Desde então, temos assistido a uma pressão por parte dos que foram condenados para reverter suas sentenças e suspender as multas que suas empresas concordaram em pagar nos acordos. Isso é coerente com o princípio do devido processo. Se os juízes concluírem que as investigações não foram conduzidas dentro da lei, é justo que os acusados reajam às novas sentenças. No entanto, existe o perigo de que essas decisões acabem por persuadir a elite política e empresarial brasileira de que a Lava Jato representa apenas um exemplo caro de impunidade. Mesmo pressupondo que as centenas de executivos que admitiram subornos na época teriam sido todos coagidos por promotores agressivos, seus depoimentos deram uma visão clara da cultura de corrupção enraizada no mundo empresarial e setor público do país. Odebrecht e Petrobras assinaram acordos com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, concordando em pagar multas pesadas no exterior. Empresas pediram desculpas públicas. Tudo isso aconteceu mesmo que o processo legal tenha sido considerado contaminado. Realmente, a gente precisa entender que lá fora nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, as autoridades, elas são muito mais rigorosas do que as autoridades brasileiras no que diz respeito à corrupção de empreiteiras e de agentes públicos. Vamos esperar que outras operações que estão sendo desencadeadas e que são importantes nesse momento não sejam também utilizadas como cortina de fumaça para que desfocar outras operações da própria Polícia Federal, que apontou esses inúmeros crimes envolvendo agentes públicos e empreiteiras, no caso envolvendo recursos públicos. Não podemos esquecer jamais as montanhas de dinheiro, encontradas em apartamentos, dinheiros da corrupção, encontrados em cuecas, em meias. Esperar que essa operação Lesa Pátria não desfoque também a corrupção brasileira. Punir a todos, sejam os que tentaram dar golpe, aplicar golpe, sejam os que se envolveram em desvio de recursos públicos no país e que agora estão se aproveitando dessa cortina de fumaça para se esconder e, quem sabe, até continuar com essas atividades escusas de desvio de recursos públicos. Dito isso, mais uma vez o nosso bom dia para todos que acompanham a nossa programação. Deixa eu agradecer aqui o Eudo Farias, o Wilson Freitas, Clepson Moraes. As pessoas estão chegando agora, daqui a pouco eu vou fazer o registro de todas elas, mas a gente vai dar destaque agora ao que nós já, inclusive, através das redes sociais já divulgamos, a entrevista do dia. Entrevista. Comigo, a presidente do Poder Legislativo Municipal, vereadora Tide Eduardo. Bom dia, vereadora, seja bem-vinda. É sempre bom tê-la aqui conosco, para a gente falar não só das atividades legislativas, mas também aproveitar e falar das atividades da Casa Juvenal Lúcio de Souza, a senhora que é presidente da mesa e que coordena todo esse trabalho da Casa Juvenal Lúcio de Souza aqui na cidade de Patos. Bom dia. Bom dia, Célio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Morada do Sol. Bom dia, Larissa, como também a Olívia, já que nós já estamos sabendo de Olívia aqui presente. Então, é um prazer sempre participar aqui na rádio, Célio. E um convite é uma ordem.
Então, realmente, hoje nós estamos na sessão de abertura, logo mais às 18 horas, sessão essa que retornaremos os trabalhos do ano 2024, onde as nossas sessões, a partir de hoje, sim, voltaremos ao trabalho normalmente. Deixa eu só pedir desculpa por não ter feito esse registro tão delicado que eu fui, de registrar a jornalista Larissa, que está aqui. Obrigado, Larissa, pela sua presença, e perdoe-me, né, a indelicadeza. É porque a gente aqui faz tanta coisa ao mesmo tempo que acaba... Larissa e Olívia, viu? A Larissa e Olívia, né? Para quem está em casa acompanhando a live e não sabe, ela está grávida de 6 meses e já descobriu que se trata de uma menina. Já tem nome, Olívia. Que Olívia venha para esse mundo, né, com muita saúde antes de tudo, é o que a gente deseja. Obrigado, Larissa. A Larissa que faz assessoria da presidente Tide Eduardo, redes sociais. Tide, carnaval terminou, quarta-feira de cinzas foi ontem, hoje as pessoas ainda meio desencorajadas, né, muitas até dizem, não, vamos deixar para começar a semana, segunda-feira, né? Isso em todos os setores, não só do setor público, também no setor privado. Mas a Câmara disse não, está lá no regimento interno, dia 15, as obras praticamente concluídas, obras de manutenção e reforma, praticamente concluídas, vai dar para começar hoje? Exatamente, onde nós trabalhamos todo o mês de janeiro e fevereiro também, e justamente para que a gente organizasse a Casa Legislativa, para que, retornando os trabalhos, já voltássemos de maneira bem, já normal. E o que aconteceu que a nossa construção, onde fizemos uma área gourmet, como também uma caixa d'água, trocamos parte do telhado, aí sim, estamos concluindo todo esse trabalho, onde apenas algumas coisas pequenininhas que ainda faltam. Nós mulheres temos isso, alguns detalhes. Isso aqui não ficou bem feito, eu quero que conserte, mas assim, 99% do trabalho da Câmara já está organizada, onde os servidores já retornaram das suas férias, servidores efetivos, que o mês de janeiro é férias dos servidores efetivos, onde a Câmara continuou normalmente trabalhando, todos os comissionados e os assessores dos vereadores continuavam as suas funções. E foi justamente isso, presidente, que algumas pessoas talvez não compreenderam, mas como os servidores estão de férias e a casa está funcionando, porque férias era para os servidores efetivos. Exato. Durante o mês de janeiro a casa funcionou com o apoio dos servidores contratados, inclusive os assessores dos parlamentares. Exatamente. Que mantiveram esses serviços. Mantiveram esse serviço, onde o nosso protocolo trabalhou diuturnamente. Para você ver, Célio, hoje as sessões estão retornando e nós temos quase 100 requerimentos protocolados. Já protocolados. Já protocolados, onde o protocolo continuou seu trabalho normalmente e nós, vereadores, temos essa dinâmica de não precisa ir pessoalmente até o protocolo. Nós enviamos também através dos e-mails, certo? Então, o protocolo, ele tem lá bastante matéria para ser lida, do executivo, do legislativo, muitas correspondências. Então, o protocolo está lá cheio de matéria justamente para a sessão de hoje. Presidente, nos últimos 3 anos, a gente que acompanha de perto o trabalho, as atividades da Câmara, né, Larissa? A gente sempre que chega para as sessões ou no dia a dia, a rotina da Câmara, é poeira no piso, é cheiro de tinta. Nos últimos 3 anos, aquela casa virou quase que uma construção, porque você, através da mesa diretora, evidentemente, deu início a uma série de reformas, né, e construções na estrutura física do prédio. Você conseguiu construir no andar superior, né, construir várias salas para acomodar todo o serviço burocrático, né, você melhorou essa questão do teto, que no começo me parece que a estrutura era metálica e ela passou a ter caixa d'água que antes não tinha, agora fazendo uma cozinha. Ainda tem o que fazer na Câmara, presidente? Na verdade, assim, tudo a gente planeja e quer o melhor, né? Assim, então, nós organizamos realmente tudo isso. Parte do telhado, era telha cerâmica e foi colocado brasilite justamente para receber
a nossa energia solar, que estamos aí em Que é fase um de projeto tramitação. Sim, onde nós estamos aí em questão de tramitação da licitação para implantarmos o projeto realmente de energia solar, para que nós pudermos, de maneira bem, deixar a Câmara autossustentável. E realmente nós trabalhamos com todo esse intuito de organizar a casa. Então, esse mês de janeiro, na verdade começou novembro, onde nós construímos uma caixa d'água, construímos uma área gourmet, trocamos parte do telhado que precisava ser trocado, onde era telha cerâmica, colocamos brasilite, e também toda a parte da pintura. Todo ano tem que ser feito, surge todo muito, ano, né? Você sabe que, você que trabalha conosco, sabe o fluxo de pessoas que frequentam na Bota Câmara. o pé na parede, a mão na parede. Exatamente. E, então, todo janeiro é necessário fazer a pintura de toda a Casa Legislativa para que ela se mantenha sempre organizada. Quem sabe, todos sabem que uma casa onde você mora, você de tempo em tempo você tem que fazer uma melhoria nela, porque senão, se juntar, depois fica difícil. A depredação é muito grande. Exatamente. Então, o janeiro ele foi todo de organização. E ontem, mesmo quarta-feira de cinza, estávamos lá na Casa Legislativa, olhando, organizando tudo que precisava, para que a gente hoje sim voltássemos aos trabalhos legislativos com a casa organizada, para que a gente trabalhe da melhor forma possível. Deixa eu agradecer a dona Maria Mendes, ela do Jatobá, ela sempre acompanha o nosso programa. Dona Maria, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Você falava desse projeto da energia fotovoltaica, isso eu acho que é o termo mais apropriado. A gente chama energia solar porque cabe melhor na compreensão popular. A energia, a gente que acompanha o trabalho, a gente vê vários ar-condicionados ligados, tem tomadas, ventiladores, gelado. O consumo ali é muito alto, presidente, de energia? É sim. Dependendo do fluxo das sessões, há meses que nós temos várias sessões, além das ordinárias, temos as outras sessões solenes. Então, o fluxo da Câmara é alto. Nós temos na Casa Legislativa 35 ar-condicionados. Nossa, é muito. Então, assim, esses ar-condicionados, todos eles são ligados dependendo de onde os servidores estejam trabalhando, os vereadores. Então, a própria sessão, ela é climatizada. Então, e para você ver, nós ainda temos a recepção, que não tem o ar-condicionado, onde eu preciso colocar, que é uma área extremamente quente, para os servidores que trabalham à tarde, realmente é algo forno, né? Que precisa ser melhorado. Já falei com o pessoal da recepção que eu vou colocar. Porém, até isso eu tenho que ver, porque eu não posso colocar uma porta nos corredores pelo fluxo de pessoas que frequentam, principalmente nas sessões mais movimentadas. Então, até isso eu tenho que planejar e organizar como climatizar a recepção. Tem umas cortinas que eles chamam de cortina de ar. De ar, né? Exato. Então, assim, não é só colocar, mas tem que funcionar e dar funcionabilidade realmente. Então, é algo que eu preciso também fazer, colocar um ar-condicionado na recepção. Estou fazendo toda a questão de alguns móveis planejados, né? Nós tivemos uma licitação, onde fizemos a recepção, fizemos móveis também da cozinha e também parte do gabinete da presidência. Então, a empresa ainda está concluindo esses móveis, mas nada que possa atrapalhar o trâmite da nossa Casa Legislativa. Então, a empresa já está praticamente 80% concluída desses móveis planejados. Justamente essa dúvida, porque o regimento interno previu o retorno das atividades semana passada. Aí eu estive lá, inclusive, para fazer uma matéria e percebi que tinha alguns trabalhadores ainda pintando as paredes, e foi justamente por conta disso que não deu para começar. Exatamente, onde nós precisávamos também limpar todo o pátio da Casa Legislativa, porque ainda estava lá aquele material da empresa que construiu a área gourmet e também a caixa d'água. Estava com container lá, né? Exato, ainda tinha 2 containers, foi retirado ontem, e também precisava que fosse feita toda a questão da limpeza do pátio e também algumas coisas até internamente. Por exemplo, precisamos trocar, acho que 2 cerâmicas nos corredores que estavam quebradas. Então,
coisas pequenas, mas que precisava realmente ser feito o serviço. Então, por isso que nós estamos iniciando hoje. Você fazia uma observação pertinente de que, às vezes, solta uma pedra de cerâmica, você diz, não, depois eu resolvo isso. Eu me lembrei da minha situação lá em casa. Soltou a primeira, eu digo, não, mês que vem eu resolvo. Aí soltou a segunda, daqui a pouco eu vou ter que trocar o piso inteiro. Exatamente. Saltando. Exatamente. Mas homem é diferente de mulher. Mulher tem uma atenção maior, tem um carinho, um cuidado maior. E desde que a Câmara Municipal de Patos foi gerenciada, né, administrada pela vereadora Nadir e agora por você, a gente vem observando realmente, né, uma atenção diferenciada. Espera-se, inclusive, que daqui para frente as mulheres continuem muito tempo lá gerenciando a casa do Menor Lúcio de Souza. Pois é, nós temos esse cuidado, essa atenção, né? porque assim, nós gostamos das coisas organizadas e costumamos fazer várias coisas no mesmo momento. Deixa eu agradecer, Francisca, lá, eu acho que é lá de Mãe d'Água acompanhando a gente. A Joelma Martins, minha vereadora dele, ele está certo. Obrigado, Joelma, obrigado, Francisca, lá de Mãe d'Água. O pessoal de Mãe d'Água vai começar a entrar agora, porque eu mandei agora o link, né, para os grupos lá de Mãe d'Água, que agradecer a vocês que estão aí na audiência do programa. Vereadora Tide, área gourmet na Câmara. Muita gente pode até dizer, mas há essa necessidade? Me parece que o que levou os vereadores a decidirem pela construção, né, o que levou a mesa diretora a decidir pela construção dessa área gourmet, foi justamente no período das reuniões, em especial sessões solenes, a gente observava um aglomerado de pessoas ali na cozinha, de certa forma um corredor um pouco estreito, aí toma água, me dê um café, aquelas coisas de praxe, né, principalmente água. E formava-se uma aglomeração ali que impedia a passagem, o fluxo, né, das pessoas, não só das pessoas, mas principalmente do cerimonial, trabalhando. Afora, provocava barulho, conversa, e muitas vezes atrapalhava com o andamento. Boa dica, uma boa sacada essa, tirar esse fluxo dali. Exatamente. Foi por dois motivos. Os próprios servidores da casa, onde funcionava só a cozinha, que nós chamávamos a cozinha da Câmara, ela não é grande. Então, assim, o que acontecia? Era um aglomerado de servidor, para tomar um cafezinho, para tomar uma água, e quando temos sessão solene, sessão especial, sessão que realmente o público vai muita gente, no dia de um projeto mais questionável, então, assim, dava toda aquela questão de muita gente em um só local. Então, o que nós fizemos? Fizemos a área gourmet, ela vai atender aos servidores da Casa Legislativa, para que eles tenham um local, para eles ir tomar um cafezinho, ir fazer um lanche. Nós temos também o próprio local, para que, quando tivermos alguma recepção na Casa Legislativa, podemos utilizá-lo, tanto a questão do buffet, como o próprio cerimonial também tem um local mais reservado para fazer os seus trabalhos. Então, essa área gourmet, ela foi justamente para isso. Quando tivermos alguma recepção, todo o cerimonial, como a parte do buffet, já tem onde trabalhar separadamente, sem nenhum trâmite dentro da própria Câmara, onde nós tínhamos todo esse cuidado. Quando tem sessão com muitas pessoas na Câmara, eu tenho muito cuidado com isso. A Câmara é muito grande, eu tenho muito medo, assim, quem está transitando lá dentro, do banheiro. Então, essa questão da área gourmet foi justamente para que a gente tenha maior até segurança dentro da própria Casa Legislativa. Pensada nesse sentido. Muito bem, parabenizar. A Roberta Guedes está por aqui, disse que está na escuta. Obrigado, Roberta. Seu povo está todinho aqui comigo hoje, viu? A Renile Helk, acompanhando, Renile. E agradecer aí a Edilene, né? Edilene Fernandes, que é lá de Mãe d'Água, ela está acompanhando a gente. Edilene, aproveita, não só a Edilene, mas todos, né? O Raimundo, o Rômulo, todo mundo aqui interagindo conosco, por gentileza, compartilhem, para que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso conteúdo, não só da entrevista, mas todo o conteúdo do nosso informativo. Tide, você falou das reformas, ampliação, das melhorias, que são visíveis a olhos nus. A caixa d'água, né? A caixa d'água, falou de tudo isso, mas não falou na menina dos olhos, que inclusive, de certa forma, é um motivo de orgulho para quem trabalha na Câmara, especialmente os servidores, quem vem de fora, da capital, por exemplo, Campina Grande, que são grandes centros,
né? Ano passado, eu me lembro que teve um evento com os conselheiros do Tribunal de Contas, né? Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, né? Que estiveram fazendo reuniões e sessões solenes e que ficaram encantados, admirados com o plenário, sobretudo pelo painel eletrônico, que me parece que só tem João Pessoa e Patos painel semelhante, porque o de Campina é grande, mas o de Campina é um montoado de TV que forma um painel, não é João propriamente Pessoa um painel também não tem. Profissional, né? João Pessoa também não tem um painel. João Pessoa também não tem, Não né? tem. Então, a Paraíba é a primeira cidade, né? Exatamente. É incrível, os conselheiros do Tribunal de Contas ficaram, né, maravilhados com aquele painel, parabenizou inúmeras vezes nos pronunciamentos, né, a mesa diretora da casa. E, a julgar pelo preço, a gente que acompanhou, não era tão difícil comprar aquele painel não, né? Parece que só faltava uma mulher mesmo ter essa coragem. É verdade. Na verdade, nós compramos o painel, colocamos o sistema de votação eletrônica, para que a gente tenha maior transparência. A população que assiste de maneira presencial ou através das nossas redes sociais, através da TV Câmara, ela sabe o que nós estamos votando. Então, nós temos que dar essa maior transparência em toda a questão da tramitação dos projetos e requerimentos na Casa Legislativa. Então, esse projeto foi, graças a Deus, assim, muito bem aceito pelos parlamentares, quando eu levei esse projeto de mostrar a questão de darmos essa transparência nas votações, como também nos próprios projetos. Então, hoje nós voltaremos a esse trabalho, já convoquei, inclusive, ao pessoal que trabalha no sistema, que já começasse a colocar as matérias já pela manhã, já que nós temos muitos projetos e muitos requerimentos para ser colocado no sistema, certo? Esse sistema ele é todo eletrônico, porém, precisamos assim organizar e ver realmente que nada faltou. Inclusive conflito, a gente observa muitas vezes conflito entre o regimento interno, a lei orgânica, e muitas vezes a coisa acaba se resolvendo dentro de um consenso, que o próprio regimento e a lei orgânica prevêem, né, já esse consenso, mas o mesmo seria fazer as alterações necessárias. Há disposição para fazer isso esse ano? Na verdade, esse projeto já começou desde o ano 2023. O nosso procurador, José Lacerda, está à frente desse trabalho, Rivânia, que também é servidora da Casa Legislativa, e o restante do corpo jurídico da Casa Legislativa. Então, esse trabalho de adequação, o regimento e a lei orgânica, à Constituição Federal, então nós sabemos que a Constituição, ela teve muitas emendas, então muitas modificações aconteceram, então nós temos que adequá-la à lei orgânica do nosso município, a algumas mudanças que a Constituição Federal aconteceu. E o próprio regimento adequar-se à lei orgânica. Muitas vezes nós temos esse conflito entre a lei orgânica e o regimento. Esse trabalho já está praticamente em fase final, já para ser apresentado a todo o legislativo, e inclusive o nosso procurador, doutor Zé Lacerda, há poucos dias já conversávamos, para que a gente tenha uma ou duas reuniões ainda para fazer essa conclusão, de mostrar aos parlamentares as modificações que foram apresentadas, para que a gente, sim, faça o projeto de lei e ela passe a realmente vigorar dentro da lei orgânica. E, inclusive, um dos pontos que precisa estar claro na lei orgânica e no regimento são essas sessões de abertura, porque sim, a gente sabe que ao longo da história as sessões de abertura limitavam-se tão somente à mensagem do executivo. O prefeito, né, ao longo dessa história, o prefeito de plantão fazia seu pronunciamento, deixava sua mensagem e ali estava encerrada a sessão, porque era adotada a sessão solene, né, de abertura. Mas o regimento interno diz que a sessão é ordinária. E você vai obedecer, inclusive, esse ano. Exato. Eu, em nenhum momento, eu gosto de ser dessa fase autoritária, de dizer, uma vez que o prefeito lê a mensagem, está encerrada a sessão. Não. Ela é uma ordinária. Então, os vereadores que queiram inscrever-se para fazer uso da palavra, assim, tem todo o direito. Onde nós estamos na sessão ordinária, então o direito tem que prevalecer. Então, caso o prefeito aceite o convite hoje, vá deixar a mensagem, ele já vai ciente disso. Já vai ciente disso. Onde ele mesmo me ligava e perguntava, é uma sessão solene?
E eu explicava, não, é uma sessão ordinária que muitas vezes, pelo próprio consenso dos vereadores, dizer, não, nós vamos ouvir a mensagem e pronto. Porém, assim, eu não posso impedir de nenhum se inscrever, entendeu? E nem devo, nem impedir, nem devo. E talvez, por isso, haja tanto consenso em torno do seu nome como presidente da mesa, não só na Câmara Municipal, mas também fora dela. Você tem um fã-clube muito grande. O Mário Bala está lá em Brasília, acompanhando a sessão e fazendo elogios aqui à condução dos trabalhos na Câmara, na Casa Juvenal Losso de Souza. Mário Bala está interagindo comigo pelo Facebook, ou melhor, pelo WhatsApp, porque ele não conseguiu entrar no Facebook. Mário, garanto a você que eu não sei o que está acontecendo, não. A gente mandou o link, né? Mas obrigado por estar interagindo conosco, que ele deve estar ouvindo pelo o site da emissora, www.moradodosol.fm.com.br. Pois é. O que foi que a presidente da casa fez, além do que deveria se fazer, né? Que é o rigoroso cumprimento do regimento nas sessões, de certa forma acabou tendo unanimidade. Eu tive a oportunidade de entrevistar todos os vereadores aqui, alguns até teceram algumas críticas, mas a unanimidade é em dizer que a presidente tem uma postura exemplar na condução dos trabalhos da Câmara, tanto como na condição dos trabalhos legislativos, né, que são as sessões, como no gerenciamento da casa. Graças a Deus nós temos assim muito apoio, tanto dos vereadores, também com os servidores da casa, onde nós temos toda essa questão assim de diálogo. Em nenhum momento gosto de tomar decisões precipitadas, gosto de ouvir. O diálogo é muito importante para que a gente trabalhe da melhor maneira possível. E realmente, graças a Deus, as coisas têm caminhado de uma maneira assim muito positiva dentro do parlamento. Então, hoje nós estamos retornando ao trabalho de cabeça erguida, em saber que nós estamos fazendo da melhor forma possível. Então, nós temos muito que agradecer primeiramente a Deus e a muitas pessoas que trabalham conosco. A exemplo de Célio aqui, que faz um cerimonial tão pleno. Que está mandando aqui um abraço para você, acompanhando a gente. Mário, que é essa figura que sempre está conosco nas nossas sessões, Adilto, os servidores da Casa Legislativa, e nós temos feito assim, um trabalho, graças a Deus, de muita organização. Lembro, Célio, quando nós não tínhamos um cerimonial organizado, o quanto era cansativo uma sessão solene. E depois samba do crioulo doido. Exatamente. Então, depois que se criou toda a questão do cerimonial, se organiza, se planeja, quanto aos outros servidores, todo mundo tem sua função adequada, cada um sabe o que realmente fazer. As sessões solenes hoje se tornaram assim uma coisa prazerosa, porque nós trabalhamos, mas trabalhamos todo muito tranquilo, muito dinâmico. E graças a Deus, assim, quero lhe agradecer por você fazer parte do nosso cerimonial, ter mostrado assim, a competência e a organização que sempre nós estamos à frente. Então, esse ano nós iremos iniciar nossas sessões solenes com o Dia da Mulher, onde nós já iremos organizar também as inaugurações, certo? Da Casa Legislativa, a nossa área gourmet, todas as coisas novos que estamos na Casa Legislativa, e já vamos começar com o pé direito com o Dia da Mulher. Vamos organizar nossa primeira sessão solene do ano 2024. E Larissa é quem vai fazer o cerimonial, porque aí a gente faz justiça, né? Nós temos Larissa temos Iamara. Iamara, né? Tem outras Iamara que veio que podem até dividir esse a nossa TV Câmara teve um novo olhar. Assim, não desprezando os demais, mas assim, Iamara chegou com um novo olhar na TV Câmara, deu toda essa dinâmica, e graças a Deus, a cada dia nós estamos trabalhando para melhorar mais ainda. Alguns jornalistas estão perguntando, a exemplo de Mário Frade, a matéria sobre o retorno das atividades. Eu vou mandar essa matéria para os sites parceiros e dizer que eu não podia ter feito antes, porque eu aguardava justamente a entrevista para a gente inserir a matéria com esse conteúdo da entrevista da presidente, né, essas informações, que aí vai uma matéria mais completa, né? Obrigado, Mário, pela lembrança. Assim que eu sair daqui, vou para casa escrever e a gente manda para você, né? Quem foi mais aqui? Eduardo, eu já falei. Mário Bala, lá de Brasília, já falei. O pessoal aqui interagindo conosco através do
do WhatsApp. Agradecer a todos vocês. Para a gente finalizar, presidente, ainda há um certo distanciamento, e a gente pode perceber isso, né, da população com as atividades do Legislativo. Seja pela falta de interesse, que infelizmente é generalizada, não é só em Patos, mas no Brasil inteiro, né? Essa falta de interesse pelo acompanhamento das atividades, né, de alguns dos políticos, né, de alguns não, da grande maioria. O povo não se interessa muito pelo que acontece na Câmara, pelo que acontece, não acompanha muito o que o prefeito faz, os prefeitos, o que o presidente faz, né, parece que só deixa para se interessar na época de eleição. Mas é importante que a população acompanhe, né, o trabalho do vereador que ele votou, do prefeito, né, do deputado, enfim. É preciso que a população esteja próxima dessas atividades. Aqui em Patos, a gente já viu um esforço muito grande da mesa diretora em tentar se aproximar da população. Nós já temos a transmissão via Facebook, que é justamente onde os jovens, né, estão lá acompanhando, YouTube, tem aí a Instagram, né, tem aí a iminência de se ter a TV Câmara, que é também uma luta sua, que talvez possa ser concluída esse ano. Enfim, continua esse trabalho esse ano para tentar atrair a população? Exatamente. Onde até alguns vereadores questionam que determinadas sessões tem poucas pessoas assistindo. Porém, as nossas redes sociais, elas sim, é quem dá o maior número de pessoas. Dependendo do que nós estamos discutindo e votando na Casa Legislativa, aí sim, nós temos inúmeras pessoas nos acompanhando através das nossas redes sociais, através das redes sociais da Casa Legislativa. Aí sim, nós conseguimos atingir um grande número de público, onde nós temos os blogs, que também divulgam as matérias, as rádios. Então, assim, nós temos tem o programa da Câmara. Exatamente. Que é onde as pessoas acompanham, inclusive, as discussões. Também. Então, assim, nós transmitimos, divulgamos, para que as pessoas sejam cientes das divulgações dos projetos da casa. Há poucos dias recebi inúmeros telefonemas perguntando, porque o prefeito fez uma live já anunciando aumento para algumas categorias aí do município, e as pessoas já queriam saber quanto seriam votadas. Então, na verdade, a rede social hoje é ela assim. Muito dinâmica. Muito dinâmica. E rápida, né? Super rápida. Quem está aqui e também agradece muito as redes sociais por ter sido eleito vereador é o Luiz Ricardo Lage. Ninguém sabe quem é, mas se eu disser que é o vereador carioca, lá da cidade de Maiago, todo mundo vai saber de quem fala. Está aqui dizendo que é um fã admirador do seu trabalho. Obrigado, Carioca, né? Obrigado, Carioca. Pois é. O Carioca que nas últimas eleições, quer dizer, nas eleições para vereador, ele teve 4 votos. Aí quando foi agora nessa eleição suplementar, por conta do afastamento de todos os vereadores, ele teve 295. É um aumento considerável, né? Considerável, né? Na verdade, Carioca, você realmente quis ser eleito, né? E foi justamente o trabalho das redes sociais que o ajudou. Exatamente. Né? Há poucos dias eu tive o prazer de conhecer o presidente da Câmara de Mãe d'Água. Pois é, o Del de Rivaldo. Exato, eu conheci. E ele, justamente, ele falou também de Carioca. Desse colega e vereador que foi eleito. Então, realmente, assim, Mãe d'Água que passou por sofrimento ano passado. Né? Inclusive, o Del disse que vai contar espera, né? Contar, não sei se vou ter tempo, de certa forma, com a minha contribuição. Ele disse, você já tem um conhecimento muito bom na Câmara de Patos, podia nos ajudar. Eu vou pensar, porque eu não tenho como deixar a Câmara de Patos. Assim, isso nos enche de orgulho e satisfação, que a Câmara de Patos, ela é o espelho para tantas câmaras aqui da região e até da Paraíba. Quantos vereadores? A Câmara de Patos já está fazendo isso. Já está trabalhando dessa maneira. Então, assim, quando eu vejo inúmeras câmaras aqui da nossa região já colocando o sistema eletrônico, já fazendo as redes sociais, então tudo isso, assim, mostra que nós estamos no caminho certo. E o Carioca está dizendo que, através da Câmara Municipal de Patos, os vereadores lá estão interessados em adotar esse ano as emendas impositivas. Que coisa maravilhosa. Carioca, se quiser vir até a nossa Casa Legislativa, né? Será um prazer recebê-lo, como também poder dar uma cópia da nossa lei, né, das emendas impositivas, para que eles também façam as emendas impositivas dele. Uma emenda tão importante aqui do nosso município, Célio, onde nós vereadores, quando chega o mês de novembro, todos nós já sabemos destinar exatamente. O ano passado nós tivemos 206 mil
para destinar aí as nossas emendas impositivas e, graças a Deus, todas elas foram votadas, aprovadas e agora é só a execução. O Wellington Moura, ele é policial civil, está acompanhando a gente lá em São Mamede. Obrigado, Wellington. É o meu bom. Acho que você conhece, né? Amigo de Marcos. O Pascoal Moraes está aqui também. Bom dia, Célio. E... minha lista é ruim, mas dá para eu ler aqui. A Meriede está dizendo... é sempre gratificante ver uma mulher ocupando um cargo tão importante, com tanta responsabilidade e competência. Está de parabéns, nossa vereadora e presidente da Câmara, Tídia Eduardo, pelo trabalho desenvolvido à frente da Câmara Municipal de Patos. Meriede, né? Acho um abraço, Meriede. Obrigado, né? Você conhece a Meriede? Conheço, tá aqui, conheço. Meriede é uma amiga querida, uma pessoa muito admirável. Meriede, que é uma grande profissional da saúde. Quem está interagindo conosco aqui, diga quem? O velho das terras, já ouviu falar nele? Lá da cidade de Maidalga, é o empresário do seu Marcondes. Eu não conheço, mas já ouvi falar. Marcondes Fernando está interagindo conosco. Daqui a pouco eu vou ouvir o seu áudio, Marcondes. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Ele que é empresário na cidade de Cajazeiras, comprou umas propriedades lá em Mãe d'Água e agora lançou o nome dele, a prefeito de Mãe d'Água. Está aí. Obrigado, Marcondes. Inclusive, quem falou a mim sobre o velho das terras foi o próprio presidente da Câmara lá de Mãe d'Água. Foi, né? O Delder Rivaldo. Exatamente. Veio com força. Bom, o Júnior Antero entrou aqui por último e disse: parabéns, vereadora Tide, pelo excelente trabalho. Acho que você conhece também, Júnior. Tem algum parentesco com o José Antero? Acho que não. Sim. Não? Tem? Sim, são familiares. Júnior também, muito obrigado, Júnior, pelas palavras. Júnior, Roberta, Joelma, são todas pessoas queridas que acompanham o nosso trabalho bem de perto. Conversei, portanto, com a presidente da Câmara Municipal de Patos, vereadora Tide Eduardo. É sempre bom conversar com você, simpatia, inclusive ajuda até na audiência do programa, com essa sua simpatia aqui, melhora muito a audiência do nosso programa. Presidente, obrigado, fica o espaço aberto para você fazer, inclusive, dentro de suas considerações finais, um convite para que a população vá hoje acompanhar a reabertura dos trabalhos do Poder Legislativo de Patos. Convido a todos que queiram participar de forma presencial, como também poderão participar de forma online, através das nossas redes sociais. Retornaremos hoje o nosso trabalho legislativo a partir das 18 horas, através da sessão ordinária, onde o nosso prefeito também foi convidado a participar, a levar a mensagem do Executivo para o ano 2024. E aí o convite está aberto a todos que queiram vir à nossa Casa Legislativa. Sejam bem-vindos. Eu faço um rápido intervalo, volto já com as informações. Olha, gente, tem um caso desses cães que estão atacando animais lá em Vista Serrana, que está deixando a população preocupada. Tem outras informações ainda relacionadas à editoria política. Daqui a pouco, é bem rapidinho, faço o intervalo e volto já. 105,9. Essa é a sua rádio. Morada do Sol FM. Inovação e tradição, no Veracruz você vai estudar. O infantil fundamental, médio, técnico, você vai encontrar. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Tudo em educação e um só lugar. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. No Hiperqueiroz tem ofertas todos os dias. Isso mesmo! Todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Leite em poninho 750 gramas 25,49. Feijão carioca safra de ouro 7,18. Cerveja Spaten long neck 4,39. Filé de peito de frango quilo 17,98. Na hora de fazer suas compras, escolha sempre o Hiperqueiroz e economize de verdade. Hiperqueiroz, o menor preço é aqui. A Motoca, sua loja de peças e acessórios para motos de todas as marcas, cilindradas e modelos, ampliou suas instalações para melhor servir. Só uma coisa não muda na maior loja especializada de Patos: o excelente atendimento e a maior facilidade de pagamento. Confira! Agora você compra pneus, baterias, câmaras, amortecedores, capacetes e tudo mais que precisar para sua moto ou para sua segurança, na maior loja de Patos, que continua com o menor preço do sertão. A Motoca, Felizardo Leite, número 40, no centro.
Telefone 3422-2144. Nós sabíamos como era difícil precisar sair da cidade para ter acesso à UTI. Sabíamos tanto que não medimos esforços para mudar esse cenário. O Hospital São Francisco tem a alegria de inaugurar na cidade de Patos a sua primeira UTI. Equipamentos novos, estrutura e prestação de serviço que você já conhece. Hospital São Francisco. Dedicação, qualidade e inovação. Para mais informações, acesse www.hsanfrancisco.com. No Hiperqueiroz tem ofertas todos os dias. Isso mesmo! Todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Leite em poninho 750 gramas 25,49. Feijão carioca safra de ouro 7,18. Cerveja Spaten long neck 4,39. Filé de peito de frango quilo 17,98. Na hora de fazer suas compras, escolha sempre o Hiperqueiroz e economize de verdade. Hiperqueiroz, o menor preço é aqui. Se você deseja uma internet que vai além das expectativas, que te deixe livre para navegar com qualidade de fibra ótica e ultra velocidade, venha para a Mio Telecom. Melhor atendimento humanizado, o melhor custo-benefício e mais, sem fidelidade. Só na Mio Telecom você tem o Mio Play, a TV na palma da mão. Assista tudo o que deseja no horário que quiser e salve. Volte e pause a sua programação preferida. Acesse miotelecom.com.br ou chame pelo WhatsApp 839-9618-8816. O Jornal da Manhã está de volta. A notícia de primeira. Bom, agora são... A gente está de volta, né? Agora são 9 horas e 25 minutos. Estamos de volta com o nosso informativo. Agora vamos dar destaque a algumas informações que eu colocava aqui nas manchetes, né? Que a gente destaca agora para os nossos ouvintes. Vamos falar sobre o Carnaval 2024. Aqui em Patos, as autoridades policiais destacaram um clima de tranquilidade durante os festejos de Momo. Na análise do comando do 3º BPM, Tenente Coronel Esaú, o período carnavalesco na jurisdição, não só em Patos, mas em todas as cidades da jurisdição do 3º Batalhão de Polícia Militar de Patos, aconteceu dentro da normalidade, de acordo com o PM, em coordenação com as forças de segurança e instituições envolvidas. A Operação Carnaval chegou ao fim ontem, quarta-feira, e confirmou, né, clima de paz durante o transcorrer desse evento. Vamos ouvir aqui o Tenente Coronel Esaú. Destacamos inicialmente, né, que, para a honra e glória do Senhor, foi um dos carnavais mais tranquilos dos últimos anos, onde a gente não teve nenhuma ocorrência de destaque. Muito pelo contrário, tivemos ações voltadas para a prisão e cumprimento de mandados. Tivemos 4 armas de fogo apreendidas durante esse período, o que revela um trabalho consistente decorrente de uma elaboração de um planejamento, de uma execução bem feita por parte de todos os órgãos de segurança e, acima de tudo, de uma integração voltada para o benefício da população patoense, sertaneja, né, e de toda a região. Então isso faz com que a gente reafirme um compromisso institucional, cumprindo as orientações do nosso comandante, o Coronel Douglas, e do Coronel Sérgio Fonseca, o que faz com que a gente possa cada dia estar melhorando a nossa aplicação, né, das várias modalidades envolvidas na Operação Carnaval, onde tivemos aí policiamento a pé, policiamento motorizado na rádio patrulha, de bicicletas, os motociclistas do Rotan, tudo isso voltado para a atuação das pessoas, em prol das pessoas. E finalmente agradecer a Deus, agradecer a população de Patos e toda a região
que vieram e souberam brincar todos os foliões sem nenhuma intercorrência, atendendo o chamamento da polícia para um carnaval pacífico. Então, gostaria de salientar a nossa devoção e, acima de tudo, o reconhecimento e gratidão a toda a tropa do 3º Batalhão, formada por homens e mulheres que, de forma muito abnegada, realizaram esse trabalho. Não somente. Pois bem, agradecer ao Tenente Coronel Esaú pelas informações que foram enviadas, né, para o nosso programa. Vamos falar sobre o Vale dos Sertões, porque o SEBRAE, juntamente com a Secretaria de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba e a Empresa Paraibana de Turismo, a PBTU, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo de Patos, lançam hoje a Rota dos Festejos Juninos. Isso mesmo, o SEBRAE, a Secretaria de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o PBTU e ainda a Secretaria Municipal, né, de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, demais parceiros, realizam hoje o lançamento da Rota dos Festejos Juninos Vale dos Sertões. O propósito do projeto é fortalecer a atividade turística com foco na valorização da cultura junina em diferentes municípios aqui da região metropolitana, conforme atesta, né, a Ana Estefânia, que é a gerente da agência regional do SEBRAE aqui na cidade de Patos. O SEBRAE Paraíba irá lançar nesse dia 15 de fevereiro, às 15 horas, no auditório do SEBRAE Patos, a Rota dos Festejos Juninos, que é uma ação de construção de um ambiente propício ao desenvolvimento do turismo através da apresentação e integração dos municípios de Santa Luzia, São Mamede e Patos, como forma de apresentar durante todo o período do ano o que temos de atrativos para os turistas que buscam esses municípios, como também incentivar um impacto positivo nos negócios da cadeia produtiva dos festejos juninos. O intuito é movimentar a economia local através de um maior fluxo de turistas que irão contribuir para o aumento da demanda de hotéis, serviços de alimentação, entretenimento, consumido o artesanato local e, com isso, injetar recursos financeiros na economia local. Agora, para que tudo isso aconteça, precisamos do engajamento do setor público e privado. E estamos, nesse momento, fazendo esse chamado aos gestores e empresários para participarem desse grande evento. Pois é, um evento muito importante. Inclusive, a Lana Iscarião, que é a presidente da AQJP, a Associação de Quadrilhas Juninas de Patos, me chamava a atenção para este evento. Ela está contribuindo na publicização, ou seja, na divulgação, e quem também comenta a importância que tem esse evento é justamente a secretária de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo do município, a Mila Nóbrega. Bom dia a todos vocês que fazem o programa Jornal da Manhã, da Rádio Morada do Sol, e todos os ouvintes. Célio, hoje nós teremos o Vale dos Sertões. E o que seria esse evento, né, de hoje? Seria a inclusão de Patos nessa rota, né? Seria Patos, Santa Luzia e São Mamede, na Rota dos Festejos Juninos, Vale dos Sertões, que será um evento para despertar cada vez mais a cultura nordestina, a cultura do nosso São João durante todo o ano, de janeiro a janeiro, porque nós costumamos explorar o nosso forró, o nosso São João, nós só vendemos o São João na época do São João, né? Então nós precisamos vender o São João, o nosso forró, né, o nosso forró pé de serra, as nossas quadrilhas juninas, a nossa gastronomia o ano inteiro, de janeiro a janeiro. E vai ser bacana. Hoje é Patos, São Mamede e Santa Luzia, mas outros municípios aqui do sertão poderão entrar.
Então, hoje no SEBRAE, às 15 horas, nós estaremos lá, prefeitos, secretários, né, convidados e parceiros. Tá aí, obrigado, Mila. Ela vai estar presente, acredito que alguns setores da empresa também. A gente, na medida do possível, também acompanhará, né, esse lançamento. Olha, pessoal, vou trazer um assunto que me chocou, confesso que fiquei abalado. Cenas de terror. Animais atacados por cães em situação de rua no município de Vista Serrana são devorados, ainda vivos, né, por esses cães de rua. Cidades. A situação de cães em situação de rua lá na cidade de Vista Serrana continua fazendo vítimas, né? Esses cães continuam matando animais para comer a carne. Cenas que nos foram enviadas, inclusive, por um morador da região, são horripilantes, chocantes. Uma batilha de cães lá da cidade, que agora adotou o mato como meio ambiente, invadiram ontem, ou melhor, nos últimos dias, né? Na verdade foi no início da semana, um curral e atacaram um bezerro. Cerca de 20 animais, né? 20 cães atacaram e comeram o animal, né, que sofria, né, com as mordidas, né, e as bocanhadas, arrancando aos pedaços a carne do animal indefeso. Realmente chocante as imagens. Esse não foi um caso isolado. Outros animais vêm sendo atacados, de acordo com o Valderi Gomes, que é o morador da cidade e que está preocupado com esse e com outros problemas na cidade. Vamos ouvir o Valderi, que tem também, né, outras preocupações relacionadas a lixo, né, a outros problemas que enfrentam a cidade, e que depois acaba comentando, né, o caso desses animais que, segundo ele, são devorados ainda vivos. São ovinos, bovinos e, infelizmente, segundo ele, as autoridades locais não tomam nenhuma providência. O Ministério Público será acionado. Inclusive, da ação constarão essas imagens horripilantes, chocantes, verdadeiras cenas de terror, né, que a gente costuma ver em documentários na savana, no continente africano, né, naquelas savanas africanas, leões, né, atacando zebras. Aqui no Vista Serrana a gente tem visto aí uma matilha de cães que eram, mas que passaram a se organizar no mato e despertaram neles justamente esse lado, né, selvagem, e que agora atacam os animais para comer a carne. Na savana, os animais que comem a presa ainda viva são as hienas. As hienas atacam os animais e começam a devorá-lo ainda vivo. É o que está acontecendo lá em Vista Serrana, só que com essa matilha de cães. Cenas horripilantes. Eu, inclusive, estou dividindo essas imagens com alguns colegas de imprensa para que eles possam, né, dar visibilidade, publicidade, para que as autoridades realmente tomem as providências. Esse não é o único problema lá de Vista Serrana, de acordo com Valderi Gomes. Vamos ouvi-lo. Bom dia, meu amigo Célio Martinez. Bom dia, ouvintes da Rádio Morada do Sol. Eu sou Valderi Gomes, de Vista Serrana. Meu irmão, meu amigo Célio, obrigado por abraçar a nossa causa. Não é de hoje, você tem nos dado suporte para que a gente pudesse levar nossas reivindicações longe daqui, né? Inclusive até ao próprio Ministério Público, como foi o caso da lama que a Cagepa fornece à Vista Serrana até hoje, que já, eu creio que já está completando 20 anos desse descaso. E agora, diante daquele trabalho que nós fizemos, tudo indica que a Cagepa agora vai levar a sério as nossas reivindicações e vai trazer água de boa qualidade para a Vista Serrana. Mas a população sempre lamentou, sempre cobrou da administração pública e não é levado a sério. Eles tiram isso como uma piada, né? Então, uma coisa estranha quando você vê um político, um representante do povo, não ouvir o povo quando o assunto é sério. Aí depois, passa-se o tempo, chega a época de eleições, lá vai o candidato bater na porta daquela gente
a quem ele um dia zombou daquela opinião. Então isso é muito desagradável. Nossa cidade é uma cidade linda, como todo mundo que vem de fora acha a cidade linda, espetacular os nossos imóveis, mas isso a gente se deve ao herdeiro, ao homem guerreiro que saiu daqui até hoje. Já se completou 50 anos de existência desse trabalho duro, pesado, e trazendo recursos para investir em nosso município, onde o herdeiro hoje é o principal responsável pela economia e também pelo mercado imobiliário do nosso município. Agora, nós estamos com mais outro problema grave. O lixão que queimava 24 horas há décadas na entrada de Vista Serrana, passaram-se os anos levando ele para Piancó, agora não sei porquê, estão queimando o lixão, foi transferido aqui para a entrada para Tanques, então fica difícil. Como é o caso também aqui do tratamento de esgoto. Nós temos uma bacia aqui, 3 bacias de tratamento de esgoto, que custou na época quase 4 milhões de reais, funciona vez ou outra. Quando a bomba queima, o destino é o açude cristalino. Então isso é muito sério. A gente faz as reivindicações, as pessoas que são prejudicadas, ao invés de nos abraçar, acabam se deixando levar pelo capricho da administração por estar beneficiado, né? Então aqui dentro, realmente, há décadas que se instalou um coronelismo que está difícil de tirar. O negócio aqui está muito sério e só tem eu aqui que tenho coragem de enfrentar esse sistema. E se não bastasse agora, o problema desses animais, que desde 2009, o meu irmão, amigo, Biratã Lins, que é um cara de visão, é um parceiro que já vinha alertando a administração de Jurandir para que eles tomassem as devidas providências e cuidassem da castração desses animais de ruas para que não chegasse ao ponto de não ter mais controle. E, infelizmente, se passaram 8 anos do governo do Jurandir, agora 8 anos do governo Sérgio, e a situação continua cada vez pior. Esses animais já mataram mais de 10 cabeças de gado, não importa o porte do animal, pode ser de pequeno ou de grande porte, eles quando resolvem, eles vão lá e fazem o serviço. Galinhas, porcos, ovelhas, isso para eles é fichinha. Então tá difícil o controle aqui e não é falta de reclamar. E lamentável, o problema sério aqui é que a administração pública não gosta de ouvir a opinião popular. Então Vista Serrana se tornou um caos e eu creio que é exemplo do sertão paraibano, com tanto descaso das administrações públicas dos últimos anos. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Pois é um problema que não é exclusivo de Vista Serrana, quase todas as cidades, especialmente as cidades de maior porte, como é o caso da cidade de Patos. Aqui em Patos já tem algumas providências, nós temos um canil, né? Nós temos equipes fazendo as castrações, tanto por parte do município como por parte das ONGs, que são as organizações, né, não governamentais, que tem, de certa forma, minimizado um pouco esse problema de animais em situação de rua, com a diminuição dessa população, ou pelo menos com o freio, né, da expansão absurda, né, porque cada vez que uma cadela dá cria, são 7, 8, até 10 animais, né, por ninhada. Então é um problema seríssimo. Não começou pelo Nordeste, cidades das regiões Sul, Sudeste também enfrentam esses problemas, e eu fui buscar mais informações, né, sobre essa informação de que cães domésticos, quando abandonados, que passam a viver a própria sorte, né, se organizam em matilhas, né, e acabam despertando esse lado selvagem. Isso aconteceu inicialmente na Índia, lá cães domésticos acabaram, né, sendo jogados à própria sorte, se reuniram na mata e passaram a ter ninhadas cada vez mais selvagens, inclusive criando subespécies, né, dentro dessas matilhas, que são verdadeiras, já estão prontas para atacar, para matar, né? E a exemplo das hienas, nas savanas, né, eles também
atacam esses animais e começam a devorá-los, começam a comer com eles ainda vivos, né? É uma coisa assim assustadora. E esses biólogos, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, constataram isso, fizeram um estudo, fizeram uma pesquisa e constataram que hoje, no Brasil, não é em Vista Serrana, não é em Patos, não é na Paraíba, é no Brasil. Hoje no Brasil, esses biólogos alertam que o cão doméstico se tornou o principal predador da vida silvestre em todos os biomas, né? Mata Atlântica, né? Caatinga, enfim. Então, é um problemaço que as autoridades agora vão ter que resolver. Os cães, nem todos sem dono, né? Invadem currais lá em Vista Serrana, né? Pocilgas, matam esses animais, né? E depois fogem para um problemão. Há quem diga que lá em Vista Serrana as pessoas podem até tomar soluções drásticas, ou seja, caçar esses animais, porque realmente o criador, que tem 5, 6 cabeças de gado, sequer já é um prejuízo enorme. E para evitar esse prejuízo, já tem alguns moradores, né, se armando com espingardas para poder abater esses animais em caso de ataque, o que não deixa de ser uma legítima defesa. Qual seria a solução para que esses animais não sejam abatidos? Seria justamente o poder público tomar as iniciativas recomendadas, né, pelos setores ambientais, né, de proteção aos animais, para tentar reverter essa situação. Começa com a captura, o isolamento, castração, enfim. São as ações que o governo tem que tomar, no caso de Vista Serrana ou de qualquer outra cidade. Lá, como as autoridades públicas ainda não se manifestaram, né, ainda não deram a importância devida, o Ministério Público vai ser acionado, porque tem prefeito, tem governos, né, que só fazem alguma coisa quando o Ministério Público aciona. É uma coisa incrível. Então vamos esperar que lá esse problema seja resolvido. Agora são 9h45, vamos trazer as últimas informações agora da editoria política. Começo com esse cancelamento da agenda do Bolsonaro na Paraíba. Segundo a assessoria, ele está de olho, né, no ato que vai acontecer lá em São Paulo, né? Ele está, inclusive, fazendo esse chamamento. Política. O ex-presidente Jair Bolsonaro desmarcou, na última segunda-feira, uma viagem que faria à Paraíba. O anúncio foi formalizado em nota do Partido Liberal, assinada por Queiroga, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro. O motivo do cancelamento, segundo esse comunicado, é a organização do ato de apoio ao ex-presidente na Avenida Paulista, convocado para o dia 25 de fevereiro. E por falar em Bolsonaro, o ex-presidente pediu ao Supremo Tribunal Federal a devolução do seu passaporte para que ele possa participar de um evento conservador nos Estados Unidos na próxima semana e que terá a presença do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. O advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que representa Bolsonaro, disse que o pedido foi apresentado ao Supremo para que Bolsonaro possa participar da ação política conservadora, a CPAC, isso na sigla em inglês, que vai acontecer entre os dias 21 e 24 deste mês. Trump, que deve concorrer ao novo mandato presidencial em novembro, é anunciado na página do evento como a principal estrela desse encontro. E ainda falando sobre essa operação que culminou, né, na retirada, né, do passaporte do ex-presidente Bolsonaro, em entrevista à revista Veja, que foi publicada na segunda-feira, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, se pronunciou, né, falou sobre esse caso, inclusive criticando a ação da Corte na operação da Polícia Federal que mirou Jair Bolsonaro e seus aliados por suposto golpe de Estado. De acordo com Marco Aurélio, a decisão de Alexandre de Moraes foi extremada. Disse ele, abre aspas, uma busca e apreensão na casa de um cidadão enxovalha o perfil dele. Vamos apurar sem assondamento, fecha aspas, foi o que disse o ex-ministro do STF.
Segundo o ex-magistrado, as investigações estão sendo tocadas de forma muito abrangente, o que implica desgaste para a instituição do Supremo, foi o que disse Marco Aurélio. Se tem uma coisa que o Alexandre de Moraes não está nem aí, é se a imagem é com a imagem do Supremo. E eu não estou me referindo a esse caso, né, do que ele apura, ele investiga, ele faz tudo, né, assume uma espécie assim de tudo, especificamente no caso do golpe, porque há imagens, há declarações que suscitam, que sugerem, né, que fortalecem essa tese cada vez mais. Mas em outros casos em que o próprio Alexandre de Moraes é vítima, né, é investigador, é apurador, é advogado, né, de acusação, e é o juiz que vai dar a sentença. Realmente tem chamado para si, concentrado nele muitos poderes. Agora, claro, diante da inércia dos demais membros do STF, que não resolvem, porque se é um colegiado e o Alexandre de Moraes é quem está fazendo tudo, para que servem os outros ministros? Deixa só ele lá como representante do Supremo, está resolvido, porque não há necessidade, né, de decisões. Me parece que até agora não tem havido decisões colegiadas, nem as decisões monocráticas do ministro Alexandre são levadas a julgamento pelos demais pares. Eu me refiro especificamente a outros casos. Não estou aqui criticando a ação do Alexandre com relação a essa questão da possibilidade de ter havido um planejamento de golpe. Não, em absoluto, né? Porque as imagens que são divulgadas através da grande mídia sugerem que realmente houve, né, de certa forma, cogitou-se essa possibilidade de não aceitar o resultado das urnas, justamente por causa da grande influência que teve o Alexandre de Moraes no resultado positivo do atual presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Há quem diga, inclusive, que se o ministro Alexandre de Moraes não tivesse comandando também o Tribunal Superior Eleitoral, o Lula não teria tido as mesmas chances, né, ou a mesma votação que teve, por conta das influências favoráveis, né, nitidamente ao candidato, né, Lula, que acabou vencendo as eleições. Bom, deixa eu prosseguir aqui o nosso informativo. Por falar no presidente Lula, ele retomou sua agenda de viagens internacionais e a primeira dela aconteceu na quarta-feira passada. Ele viajou para o Egito. Na quarta-feira, fora da agenda, né, oficial, Lula aproveitou para fazer turismo. Ele e a primeira-dama do Brasil, Janja, visitaram as pirâmides de Gizé, nos arredores do Cairo, no Egito. Eles chegaram no país no mesmo dia, pela manhã. Luiz Inácio Lula da Silva, a última vez que visitou as pirâmides, nessa visita turística, foi em 2023, com a ex-primeira-dama, né, falecida esposa, né, Marisa, Dona Marisa, bem lembrado, Silvio Romero. Silvio Romero está com a memória boa, Dona Marisa, né, em 2023. Ontem, ou melhor, hoje, quinta-feira, o mandatário brasileiro possui agenda oficial, essa é oficial. Ele vai se reunir com autoridades lá no Egito. 9h53 agora. Final de mais uma edição do Jornal da Manhã. Agradecer o carinho e a atenção de todos. Desejar a todos uma ótima quinta-feira. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos e até lá. Você ouviu Jornal da Manhã. A análise dos fatos políticos, econômicos, culturais e sociais da cidade, com isenção e seriedade. Jornal da Manhã. Até o nosso próximo encontro. Você está ouvindo Morada do Sol FM.